né? Gente, ó, então muito boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. Qual que é o objetivo dessa live, né? Na verdade é o seguinte, eu já oriento o TCC, né? Quem me conhece sabe disso, né? Já tem mais de 16 anos, eu fui olhar nos meus arquivos e nem eu lembrava quanto tempo que eu fiz a minha primeira orientação, foi há 16 anos atrás, em 2005, né? Um rapaz chamado Tiago, já formou, né? Deve estar aí trabalhando. E assim, durante esse tempo, assim, realmente é um trabalho que eu criei um amor muito grande, né? Quem é meu orientando em TCC percebe isso aí, que eu gosto muito do trabalho de orientar TCC, porque é um trabalho que me dá muitas alegrias. E aí, o que eu resolvi fazer? Né? Eu resolvi compartilhar, né, essa experiência que eu acumulei ao longo dos anos com outras pessoas. Né? Então, assim, tem muita gente que está... Esse semestre eu estou dando aula para o sexto período, muita gente está ali em rede Zoom e ainda não está nem pensando no TCC, mas a ideia justamente é dar a minha contribuição. Então, toda terça à noite, a minha intenção é, sempre nesse horário, às 19h30, fazer uma live, né, justamente sobre esse assunto que eu sou tão apaixonada, que é o TCC. Né? Boa noite, Lorena, né, acabou de entrar, parabéns pela formatura, já estou sabendo que você está trabalhando, feliz por você. Entrou uma outra pessoa aqui, MTHS Santana, não consegui identificar quem que é, mas seja muito bem-vindo. E há quanto tempo que eu oriento TCC? Então, realmente são 16 anos, eu fui contar as orientações que eu tive. Eu parei ali, estava ali mais ou menos nos 70, mas ainda está faltando incluir algumas. Eu acredito que deve já estar beirando ali umas 100 orientações, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, na PUC, na pós-graduação foi pelo Senai, em outras faculdades, né? Eu dei aula em 2 faculdades lá em Anápolis, numa delas eu orientei TCC, que foi lá na faculdade Anhanguera de Anápolis, no Objetivo também eu lá eu orientei. Ah, tá, MTHS, Mateus, nossa, um dos Mateus, não, da noite só tem, não sei se é o Mateus da manhã ou da noite, a turma da manhã tem 6 Mateus, né, então é um dos Mateus da turma da manhã. Bom, então esse é o motivo dessa live. Então, como é que eu pretendo trabalhar? Então, toda terça-feira, às 19h30, eu devo estar fazendo uma live sobre TCC, e aí, assim, cada terça-feira eu vou abordar um assunto relacionado do TCC, da manhã. Não, tranquilo. Não, seja bem-vindo, Matheus. E aí, o que eu gostaria de trabalhar hoje em cima do TCC? Então, justamente aquele comecinho ali do trabalho, que a primeira dúvida que as pessoas têm é tipo assim, qual o tema que eu faço o TCC? Tem dica para escolher o tema? Gente, tem dica sim, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas demoram para escolher o tema do TCC, mas assim, na verdade, assim, com a dica certa, eu acho que essa escolha do tema ela fica mais fácil. A segunda assunto que eu vou trabalhar na live de hoje é a questão do orientador. Como é que é essa relação com o orientador do TCC? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar também sobre a questão da revisão bibliográfica, né, que é a escolha dos livros, do que eu vou estudar para poder fazer o meu TCC. Tem dica para escolher bom livro? Tem dica, eu vou falar delas daqui a pouco. E no final, eu coloquei 2 caixinhas de perguntas, né, onde as pessoas fazerem perguntas sobre o TCC, então houveram perguntas e aí eu vou responder as perguntas das pessoas que, né, postaram lá na caixinha de perguntas. Então vamos lá, vamos começar então falando sobre o tema do TCC, né? Então normalmente é o seguinte, quando você vai fazer o TCC, a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte, nossa, eu preciso fazer algo inédito, né? Então teve até um aluno na aula ontem à noite que até comentou sobre isso aí. Mas o TCC da graduação precisa ser algo assim inédito, algo assim que ninguém nunca fez? Gente, não necessariamente. Então, normalmente é o seguinte, vamos falar dos níveis de TCC. Então, eu tenho o TCC da graduação, né, que é normalmente uma monografia de graduação. Eu tenho o TCC, por exemplo, de um mestrado. Quando é do mestrado, o nome que se dá é dissertação. Então, você não diz monografia de mestrado, você diz dissertação de mestrado.
E quando é doutorado, você diz tese de doutorado. Entenderam? Então, assim, vou colocar os 3 níveis, aqui eu não coloquei o da especialização, mas o de especialização também é monografia. E qual que é a diferença desses 3 níveis? Monografia, dissertação e tese. Normalmente é o seguinte, a maioria das pessoas imaginam que já desde a graduação eu preciso fazer um trabalho inédito, algo que ninguém nunca fez. Quando, na verdade, a única, desses 3 níveis, o que realmente precisa ser algo inédito, algo assim alguma pesquisa que ninguém nunca fez, é no doutorado. Na graduação, o que normalmente se faz na monografia? Eu costumo falar o seguinte, você não precisa reinventar a roda. O que é essa história de não precisar reinventar a roda? Por exemplo, vamos pegar um caso, um TCC de segurança. Né? Então, normalmente um TCC na área de segurança, você vai trabalhar o quê? Com técnicas de ataques e técnicas de defesa daqueles ataques. Eu estou vendo aqui o Leonardo está me dando um boa noite, Leonardo, seja muito bem-vindo. Entrou também aqui o Gustavo, né? Acabou de formar, parabéns, Gustavo, pela formatura, melhor professora, obrigada, Gustavo. Também, né? O aluno correspondeu, mora aqui no meu coração. Mas a grande questão é o seguinte, que o TCC de graduação, ele não precisa ser algo inédito. Então, por exemplo, aqui eu estava citando o caso de um TCC na área de segurança. Eu preciso inventar um ataque que ninguém nunca fez? Não necessariamente não precisa. E também eu preciso inventar algum método de defesa que ninguém nunca fez? Também não. Normalmente, um bom TCC na área de graduação em segurança, você vai trabalhar com algum ataque já conhecido, alguma defesa já conhecida e implementar isso aí. Então, assim, então esse é o TCC da graduação. E isso é tão engraçado, eu já recebi muitos alunos que chegavam com aquela dúvida assim, que às vezes aquela autocobrança tão grande, aquela coisa tão enorme, que a pessoa acabava, ela travava, ela não escolhia o tema justamente pela incapacidade de querer criar algo inédito, algo que ninguém nunca fez. Então, primeiro tabu, né, primeira dica sobre essa questão da escolha do tema é o seguinte, na graduação não precisa ser algo inédito. Por exemplo, no curso de graduação, os alunos veem um monte de ferramentas, um monte de teorias, várias disciplinas. Por exemplo, o Gustavo, né, que entrou aqui na live, no TCC dele, olha foi um TCC maravilhoso, né, foi muito bem avaliado, teve uma nota muito boa. E na verdade, o que ele fez? Ele montou uma plataforma de ensino à distância, onde ele utilizou vários conhecimentos que ele adquiriu em várias disciplinas. Então, ali ele trabalhou com banco de dados, ele trabalhou com programação web, ele trabalhou com computação na nuvem, ele trabalhou com virtualização, trabalhou com um monte de coisas que ele já estudou na graduação. Então, são coisas assim que não são inéditas, que já existem, mas a partir de coisas que já existem, ele criou o TCC dele. E ficou um TCC, na verdade, muito bom, tá? E aí a grande pergunta é o seguinte, como que eu escolho um tema para o TCC? Aí é que vem a segunda dica, que é o seguinte, normalmente, muitas pessoas, às vezes, ela inverte a ordem. A pessoa ela primeiro escolhe o orientador e depois escolhe o tema. Então, essa é a primeira dica do que não fazer. Você não escolha primeiro o orientador, depois o tema. Primeiro escolha o tema que você quer trabalhar e depois o orientador que se adequa àquele assunto que você gostaria. E normalmente, em uma outra situação que muitas vezes acontece, é o seguinte, muitas vezes, quem que escolhe o tema? É o aluno ou é o professor que vai orientar? Então, essa é uma dúvida importante. Normalmente, a minha recomendação para um TCC bem sucedido é que seja uma escolha de comum acordo, né? Então, assim, o tema, muitas vezes o aluno, por exemplo, eu vou falar como que eu faço. O aluno, ele me propõe um tema, e se for um tema que seja do meu interesse, que eu esteja preparada para orientá-lo, eu aceito o tema e aceito orientar aquele aluno. Agora, muitas vezes, o que às vezes acontece? Às vezes o aluno ele procura o orientador e quem escolhe o tema é o orientador. E aí começa o problema, porque veja bem, gente,
Onde que você vai comprar uma ideia? É aquela ideia que você teve ou aquela ideia que outra pessoa te deu? Então, normalmente, aquela ideia que você teve é aquela ideia que você vai comprar. E por que é tão importante você comprar o tema? O que eu quero dizer com comprar o tema? É você abraçar aquela ideia. Porque a grande questão é que é o seguinte, quando você compra o tema, quando você gosta daquele assunto, é aquele assunto que você se identifica, o TCC ele passa assim numa suavidade incrível. Você tem assim, ninguém precisa pedir para você estudar. Você mesmo se propõe a estudar aquele tema porque foi você que escolheu. Né? O Gustavo acabou de escrever aqui, sem essa orientação excelente ficaria todo perdido, orientador bom é a chave. Sim, obrigada, Gustavo, eu fiquei muito feliz, mas você está lembrado que quem escolheu o tema do seu TCC foi você. A gente sentou, conversou, e você, na época, você comprou o assunto, né? O seu trabalho foi em cima de computação na nuvem, e os outros assuntos que entraram no seu TCC acabou sendo consequência daquela escolha que você fez. E foi justamente aquela sua escolha que fez com que você se dedicasse ao seu TCC. Então, assim, a primeira dica da escolha do tema é busca algum assunto que seja do seu interesse e não um assunto que outra pessoa possa te impor. Você entendeu? Que aí você vai sentir prazer em estudar e realizar aquele TCC. Uma outra questão, né, do TCC, que são dois aspectos, que é a questão da relevância do tema e da atualidade do tema. Quer ver? Vamos pegar uma situação também já aconteceu comigo. Às vezes tem aluno que ele ia ser mais inseguro, né? E aí o que a pessoa vê? A pessoa, em vez de pegar um assunto que esteja assim mais atual, um assunto que esteja mais evidência, a pessoa ela quer pegar um assunto que alguém estudou há 10 anos atrás, porque ele se sente mais confortável com aquele assunto, né? Que o assunto já foi devidamente estudado, muita gente já trabalhou assim, em cima daquilo ali, então vamos dizer assim, o aluno tem aquela ilusão que fica mais fácil. Mas esse é um engano. Porque o que acontece, gente? Um TCC bem feito é aquele trabalho que você põe debaixo do braço e você sente orgulho e diz assim, eu que fiz. E aí o que acontece? O fato de você pegar um assunto mais antigo, bom, na gíria não sei se ainda usa essa gíria, aquele assunto mais batido, né? Aquele assunto mais antigo, muitas vezes o seu TCC não fica assim com toda aquela relevância, parece que fica vou usar um termo, uma metáfora aqui, parece aquela sopa aqui que já tem um tempão que está cozinhando. Então, assim, é muito importante você observar a questão da relevância e da atualidade do tema. Né? Acabou de entrar minha querida aluna Laís, seja muito bem-vinda, Laís. Então, está fazendo o seu TCC na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Esse é um assunto top, essa lei acabou, eu fiz essa live semana passada, acabou de entrar em vigor essa lei, mas já tem gente querendo prorrogar, então tem muita polêmica em cima dessa lei, é um assunto excelente, né? Porque ele é um assunto relevante, vai influenciar a vida de todo mundo que trabalha com dados das pessoas, por exemplo, profissional de computação, e também é um assunto atual, que está aí na crista da onda. Né? Então, mas assim, qual assunto você escolhe? Pega dentro daqueles, lista os seus assuntos que você tem interesse e faz assim, ó. Eu tenho uma ferramenta que eu uso, quando você está na dúvida nessas coisas, eu faço assim, eu pego cada assunto e escrevo num papelzinho. E aí o que eu faço? Eu pego aqueles papeizinhos na mesa e começo a ordenar eles. Aquele que ficar em primeiro lugar na lista é aquele assunto que eu mais vou gostar e aquele assunto que provavelmente vai ter relevância, vai ter atualidade e provavelmente eu devo fazer uma boa escolha de um tema de um TCC. Muita gente, às vezes, pensa num tema do TCC, pensa numa coisa muito genérica. Vamos pegar uma situação assim, a pessoa vira e fala, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero fazer em segurança. Eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero fazer, por exemplo, em gerência de redes. Eu não sei, mas eu quero fazer desenvolver algum sistema, ou um banco de dados, ou qualquer área. Então, assim, normalmente a escolha do tema, ela segue um método, que eu uso esse método para tudo na minha vida, que é o método que eu chamo assim, ó, do geral para o específico. Né? Então, o que é o método geral para o específico?
muitas vezes o seguinte, a gente não está pronto para poder saber o que é a especificidade do que você quer trabalhar. Não é o caso da Laís, que já especificou que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, vamos pegar, por exemplo, segurança, né? Eu vou trabalhar com assunto de segurança. Segurança é um assunto enorme. Mas ele pensa, mas eu quero fazer segurança de redes. Então, beleza. Como é que eu vou especificar melhor esse assunto? Uma das dicas que eu dou é o seguinte, entra no Google, se pode ser no Google ou no Google acadêmico, né? Os dois vai dar o mesmo resultado. Aí você coloca lá, por exemplo, segurança de redes, coloca lá monografia, universidade, tipo de arquivos PDF. Então, essa é uma dica que eu dou muito assim para buscar, né, ideias de tema, tipo buscar inspiração de assuntos. Aí pega aqueles, provavelmente vai aparecer vários PDFs. Aí o que você faz? Você abre o primeiro, vai abrindo um por um e vai lendo os temas, ou seja, procura ver o que as outras pessoas estão trabalhando. Aí uma vez, quando eu dei uma dica dessa para um aluno virou para mim e falou assim, mas isso é plágio. Eu falei assim, não, plágio seria você pegar o TCC do outro e copiar, dar um Ctrl, o que a gente chama de Ctrl+C e Ctrl+V e colocar como se fosse seu, isso é plágio. Agora, por exemplo, eu me inspirar em outros temas que estão sendo trabalhados em outras universidades por outras pessoas, isso não é plágio. Não quer dizer que eu vou fazer o mesmo TCC, mas você vai se inspirar no que está acontecendo no mundo acadêmico, no mundo científico, para definir o seu tema. Né? Então, assim, muita gente, eu já dei esse conselho para muitas pessoas e realmente, quando você começa a ver o que está sendo pesquisado, o que está sendo trabalhado em outras universidades, a gente se surpreende com o resultado e acaba que o tema ele fecha. Né? Só para vocês terem uma ideia, essa dica mesmo, né? Quem usou essa dica na sua dissertação de mestrado é essa que vos falo. Eu estava lá diante da minha dissertação de mestrado, o meu orientador me propôs um tema, e o tema que ele havia me proposto era inexequível. Né? Dentro das minhas pesquisas, eu vi que era algo que não tinha jeito. Né? Eu já contei essa história algumas vezes em sala de aula. O que ele queria que eu fizesse, dava um alto consumo de bateria no celular. E, obviamente, um celular pode ser o melhor celular do mundo. Sem bateria, ninguém quer aquele celular. Então, como é que eu iria estudar um assunto que esgotava a bateria do celular? Então, eu tive que deixar aquele assunto que o meu orientador me propôs, né, justamente por a bateria do celular. Eu conto para as pessoas, meu mestrado mudou de rumo por conta de bateria de celular. Né, e essa história é verdadeira. E aí eu fui perguntar, então, dentro daqueles assuntos relacionados, o que eu iria propor para o meu orientador? Fiz exatamente essa dica. Consultei o Google, verifiquei o que estava sendo pesquisado em universidades do mundo inteiro, li dissertações de mestrado, de doutorado em português, em inglês, achei todas as línguas estrangeiras todas em inglês, eu não leio outro idioma que não seja do inglês, mas peguei de universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, da China. Olha só, na época a China estava estudando muito essa questão do 4G, até que eu fechei o assunto em cima de um trabalho que estava sendo desenvolvido pelo professor Andrew Campbell da Universidade de Colômbia. E fiz o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado como uma continuação daquilo que ele já estava ali fazendo. E foi eu gostei demais, foi muito bem sucedido. Mas por quê? Eu fui atrás do que estava atual no mundo. Olha, só para vocês terem ideia, esse tema que eu trabalhei, você tem ideia, no Brasil não achei ninguém estudando isso aí. Na época eu me correspondia com um pesquisador, um rapaz chamado Pedro, na Universidade do Porto, em Portugal. Né, que eu estava fazendo o meu mestrado, ele estava fazendo o doutorado dele. E assim, foi assim, trocávamos muitos e-mails. E assim, foi realmente aquilo que realmente foi o tema que deu certo no meu mestrado e foi maravilhoso. Então, assim, eu fiz um plágio? De forma nenhuma, gente, não fiz de forma nenhuma.
o trabalho ele 100% inédito, você tem que inventar a roda, é um trabalho de doutorado. Eu peguei o simulador que ele desenvolveram, ele tinha lá 3 orientandos de doutorado, era um mexicano, um indiano e um americano. E eu li os trabalhos dos 3 e em cima daquilo ali eu desenvolvi algo que eles ainda não tinham sido feito, usando o mesmo simulador que foi desenvolvido num projeto de pesquisa na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Então, assim, então a escolha do tema, então veja bem, as dicas são essas, né? Então, ó, tem que ser você tem que ser algo do seu interesse, tem que ser relevante, tem que ser atual. E não fica tentando reinventar a roda. Vê o que está sendo pesquisado naquela área e vai embora. Tá? Muitas vezes, nessa escolha do tema, eu uso uma brincadeira que eu faço com os alunos, uma metáfora, né, que é a metáfora da escada. Né? O que é a metáfora da escada? Muitas vezes é o seguinte, as pessoas elas querem especificar o que vai fazer com 100% de detalhes no primeiro semana de orientação. Gente, isso não vai acontecer jamais, né? A Laís está dizendo o seguinte, esse é exatamente o meu problema, achar artigos no meu tema, eu sei que é por ser um tema novo, mas esperava encontrar mais material. Laís, depois nós vamos conversar no particular, eu tenho muito assunto, mas muito mesmo nesse assunto que você está trabalhando, e a sua pergunta que você fez está aqui na minha lista de perguntas, eu tenho um roteirozinho aqui anotadinho, e eu vou te dar uma dica aqui na live, depois a gente conversa no particular. Porque realmente é um assunto novo e assuntos novos são mais difíceis de encontrar material, mas tem material, acredita em mim, tem. Mas o que é a analogia da escada? É assim, ó, você fazer um TCC é como, na minha opinião, é como subir uma escada. Na verdade, um monte de coisa na vida é como subir uma escada. Então, como é que você sobe a escada? É assim, ó, o andar de baixo é onde eu estou. O andar de cima é onde eu quero chegar, tá? Então, e o que é subir os degraus da escada? Subir os degraus da escada é assim, é subir um degrau de cada vez. Então, assim, ó, essa subida nessa escada, para ela ser bem sucedida, eu preciso estar subindo um degrau por vez, o tempo inteiro, mas o que eu não posso fazer? Né? Que é aí que vem os erros. Se eu subir a escada correndo, o que vai acontecer? Eu vou cair, entendeu? Então eu vou cair, então do mesmo jeito o TCC, você querer acelerar demais, você querer antecipar demais as coisas, o que vai acontecer? Você vai morrer de ansiedade e vai cair e não termina, ou então vai terminar com muita dificuldade. Segunda coisa que não pode fazer na escada, o que é? Ficar subindo de 2 em 2, de 3 em 3 degraus, entendeu? Então o que vai acontecer se eu começar a fazer isso aí? Provavelmente eu também vou cair. Então, o que é subir de 2 em 2, de 3 em 3 degraus? Você querer não respeitar o processo, você fica pulando etapa. Quando você pula etapa, provavelmente aquela etapa que você pulou porque estava com muita pressa, ela vai fazer falta lá na frente. E aí você cai. E por último, nessa analogia da escada, normalmente assim, Opa, Paulo Bento acabou de entrar, gente. Seja bem-vindo, Paulo, né? Feliz de te ver aqui. Então, assim, a terceira coisa que o Paulo só me chama de neném, gente, né? Então, assim, a terceira coisa, que normalmente nessa analogia da escada é assim, ó, se eu estou no andar de baixo, eu estou subindo degrau por degrau dessa escada. Muitas vezes as pessoas, elas ficam querendo saber o que tem no final dessa escada. E, na verdade, você não sabe, talvez você não esteja pronto. Você está lá no começo da monografia, eu estou começando a estudar aquele assunto, você imagina qual que é o resultado final daquela minha pesquisa. Mas talvez aquele resultado que você acha que vai acontecer, ele não acontece. E isso muitas vezes acaba gerando uma ansiedade enorme para quem está ali fazendo o TCC. Então, normalmente, o que eu aconselho? Sobe um degrau de cada vez, respeita o processo, respeita as etapas, nada de ficar querendo acelerar demais, pulando o degrau. E quando chegar lá no andar de cima, o que você vai encontrar lá? Talvez você encontre aquilo que você espera, ou talvez você vai encontrar algo diferente daquilo que você espera. Você entendeu? Mas isso quer dizer que o seu TCC ficou ruim? Não. O meu mestrado mesmo, eu comecei estudando um assunto que o meu orientador me propôs,
Eu mudei um tema porque, por conta de bateria de celular, eu fui atrás de um outro tema que eu não sabia onde que ele iria me levar. E, no entanto, ele me levou num lugar bom, o trabalho ficou bacana, ele ficou muito elogiado, né? Para quem não sabe, o meu tema ele trabalhava o seguinte, com aquela situação em que você está no celular, num veículo em alta velocidade, ele pegava justamente o momento assim crucial do celular, que é quando o celular ele perde o contato de uma torre e conecta com a outra torre. E aí o que acontece? Quando ele desconecta de uma e conecta com a outra, o que acontece para quem está navegando na internet? Instabilidade e perda de dados. E aí o que eu fui medir? Justamente a quantidade de perda de dados que acontecia nesse processo, num veículo. Eu cheguei a fazer teste até mais de 100 km por hora. E onde eu podia mensurar o que era a perda de, a gente fala perda de pacotes, né? Ou seja, a perda de dados nesse momento crítico do celular. Mas eu sabia disso quando eu comecei a fazer meu mestrado? Gente, eu não sabia. Realmente eu não sabia, então foi um resultado assim, foi maravilhoso, o meu orientador gostou bastante, veio um professor da UNB que ficou encantado, entendeu? Então assim, mas como que eu cheguei nesse resultado? Eu subi a escada e fui vendo onde que aquela escada ia me levar, entenderam? Então assim, essa é a analogia da escada no TCC. Então assim, começa do início, respeita o processo e vai. Né? E vai subindo degrau por degrau. Chegou lá em cima, você vai descobrir o que tem lá na hora que você chegar lá em cima. Então, essa que é a verdade. Então, assim, ó, sempre dentro daquela perspectiva, trabalha do geral e depois vai especificando ao longo do TCC o que você vai fazer. Então, essas são as dicas para a escolha do tema. Vamos falar agora da questão do orientador. Né? Como é que escolhe o orientador de TCC? Muita gente, às vezes, escolhe o orientador, por exemplo, o seguinte, nossa, eu quero um orientador que sabe tudo daquele meu assunto. Esse é um bom critério? Esse é um bom critério. Mas existe um outro critério que muitas vezes as pessoas não se dão conta e às vezes acaba tendo problema. E eu conheço muita gente que teve problema com isso aí, que é o critério da afinidade. O que é o critério da afinidade? É assim, ó, pensa uma coisa, lá na PUC o TCC são 2 semestres, você vai conviver com aquela pessoa durante 1 ano, um encontro toda semana encontrando com aquela pessoa, onde tem dia que você vai conseguir fazer seu TCC avançar, tem semana que o TCC vai mais devagar. Agora você imagina o seguinte, vamos pegar os problemas, deu um problema uma semana, eu não consegui produzir nada naquela semana. Como que fica a sua relação com o seu orientador diante de uma situação dessa, se você não tem afinidade com ele? Entenderam? Então, assim, então, quando for escolher o orientador, procura aquela pessoa assim, olha, ela tem que conhecer o assunto que você quer trabalhar, mas você tem que ter afinidade. Porque o que acontece? Eu costumo dizer que o TCC, vamos dizer assim, vamos pegar uma outra metáfora, a metáfora da mesa. Quando você senta numa mesa, você tem o lado de cada mesa e o lado de lá da mesa. Vamos supor que do lado de cá eu tenho o chefe e do outro lado eu tenho o funcionário. No TCC, existe o lado de cada mesa e o lado de lá da mesa? Gente, não existe. Estão os dois do mesmo lado da mesa. Eu costumo dizer que o TCC é um trabalho a 4 mãos. 2 minhas e 2 do aluno. Então, tem que ter essa parceria. E aí, o que acontece? Se você não tem afinidade com aquele orientador que você escolheu, se você não tem liberdade para dizer realmente o que você pensa, eu te garanto, como 2 mais 2 são 4, que o seu TCC você vai ter problema. Então, são as 2 dicas do orientador. Busca alguém que conhece o tema que você quer trabalhar, né, para ele ter condições de te orientar, mas busca também uma pessoa que você tenha afinidade. Só para vocês terem uma ideia, esse critério, eu uso esse critério na hora que os alunos me procuram para orientar a TCC, quem que eu aceito orientar, quem que eu não aceito orientar. Um dos critérios é afinidade. Se eu não tenho afinidade com aquele aluno, se eu não souber que eu vou ter um diálogo franco com aquele aluno, eu digo que eu não posso pegar. E não pego. Eu já recusei orientação por esse motivo. Porque realmente é importante essa parceria, vamos dizer o seguinte, essa sinceridade mútua, né? Porque caso contrário, eu acredito que o resultado não será bem sucedido.
E aí tem uma brincadeira que eu faço, né? Quem me conhece na faculdade conhece essa brincadeira onde eu falo o seguinte: o tipos de orientador, né? Então é importante você saber os tipos de orientador, né? Eu queria deixar muito claro que eu tenho muito respeito pelos meus colegas, mas a gente vê os 3 tipos de orientador que a gente vê por aí. O primeiro é o orientador, né? Aquele pessoa que realmente te orienta, né? Desenvolve o trabalho junto contigo. Mas infelizmente, tá? Não, queria deixar bem claro, não estou aqui citando nomes, mas existem de vez em quando a gente vê por aí a figura do desorientador. O que é o desorientador? É aquela pessoa que é o seguinte: se eu vou lá e apresento X para aquele orientador, ele vai chegar e falar para mim, eu falo assim, olha, eu preferia Y. Se você apresentar Y para aquela pessoa, o que aquele orientador te faz? Olha, você deveria ter feito X. Então, veja bem, então o que é isso? Isso é o desorientador, aquela pessoa que, assim, às vezes deixa o aluno desorientado. Você quer ver uma forma de você deixar o aluno desorientado? Quando você não diz exatamente o que você gostaria. Aí fica orientando, tentando adivinhar o que é para ser feito. Aí o aluno ele fica totalmente desorientado e o trabalho não avança. Né? Infelizmente, eu tenho conversado com alguns alunos e já vi também, né, pessoas até da minha família que passaram por essa situação de ter um desorientador. Né? Então, o desorientador é aquele que nunca está satisfeito com aquilo que você leva até ele. E isso é muito complicado. Então, por favor, gente, se você perceber que é um desorientador, evite aquela pessoa, caso contrário, você vai ter problema. E o terceiro tipo de orientador, essa é uma brincadeira mesmo, né? Giovanni acabou de entrar, Giovanni Queiroz, seja muito bem-vindo. O que é o terceiro tipo de orientador? É aquele que os alunos batizam de mestre dos magos. Então, quem que é o mestre dos magos? É aquele personagem daquele desenho que quem me conhece sabe que eu gosto demais, que é o Caverna do Dragão. Né? Para mim, um dos melhores desenhos que já houve na história. E aí, o que é o mestre dos magos no desenho Caverna do Dragão? É aquela pessoa seguinte, que na hora que você mais precisa dele, ele some. E na hora que você está com o problema resolvido, ele aparece e vira e fala para você assim, parabéns. Então, assim, o que é o mestre dos magos? É justamente aquela pessoa que, às vezes, na hora que você está ali precisando, assim, de uma orientação, de um conselho, de uma indicação, né, enfim, que te oriente, a pessoa muitas vezes não é tão presente. Então, assim, a minha dica é evite também o mestre dos magos. Essa é uma brincadeira, né, acabou de entrar minha querida Mimi Safler, né, seja muito bem-vinda, linda. Né, Então, esse é o que eu chamo de orientador mestre dos magos. Né? O mestre dos magos realmente é difícil e tem. Tá? Tem pessoas na minha família, né, que teve um orientador mestre dos magos, eu só não vou citar quem que é, porque é complicado ficar citando isso em público, mas infelizmente existe. Então, por favor, gente, busque um orientador, evite o desorientador e evite mais ainda o mestre dos magos. Aí né, assim, a dica mais óbvia do mundo é como que eu sei se aquela pessoa que eu gostaria que me orientasse é orientador ou desorientador ou mestre dos magos. Gente, a voz do povo é a voz de Deus. Então, converse com quem já fez TCC. Converse com seus colegas que já fizeram TCC ou que estão fazendo TCC e pergunte. Olha, como é que foi a orientação? Deu tudo certo? Não deu certo? O professor é desorientador? Como é que era o diálogo? Podia conversar francamente? Ou então, às vezes, o professor, né, não era meio desaparecido? Então, pergunte, gente. Faça a voz do povo é a voz de Deus. Aquilo que as pessoas te disserem que acontece, provavelmente é o que acontece. Entenderam? Então, essas são as dicas para a escolha do orientador. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode me interromper, tem um pontinho de interrogação aqui, né? Quem quiser colocar uma pergunta aqui no ponto de interrogação ou nos comentários, sintam-se à vontade, tá? Bom, a quinta dica que eu queria colocar hoje é a questão assim da revisão da bibliografia. O que é a revisão bibliográfica? É assim, ó, vou contar uma dica para vocês de banca, porque eu, né, que já participei de
nossa, nem sei, né? Esse eu nem fui contar, né? Eu já tô beirando as 100 orientações, banca, com certeza eu tenho muito mais que isso. E a grande questão é o seguinte, qual que é a primeira coisa que eu olho num trabalho? Né? Quando a pessoa vai lá, recebo um trabalho, eu sou convidado para uma banca, qual que é a primeira coisa que eu olho no trabalho? O título. Segunda coisa que eu olho no trabalho, eu vou lá para o final e vejo a bibliografia. Tá? Eu faço isso. Todos os professores que eu conheço, quando vão participar de banca, uma das primeiras coisas que você faz é olhar a bibliografia. E aí, como é que eu vou avaliar a bibliografia do aluno? É assim, ó. Quando eu vejo que um trabalho, ele tem muita, assim, só referência de internet, o que acontece? Normalmente, eu já vou, desculpa a sinceridade, mas eu começo a desenvolver um certo preconceito com aquele trabalho. Por quê? Porque, assim, pode consultar referência de internet? Gente, pode sim. Pode, a norma da BNT permite, mas eu fazer um trabalho baseado só em texto de internet, normalmente ele fica um trabalho pobre. Essa é que é a verdade, ele fica um trabalho pobre porque normalmente o que se espera é que você tenha referências mais sólidas em relação àquele assunto. Então, o que é uma referência sólida? Por exemplo, livro. A pessoa ela tem que ler livro. Isso quer dizer que toda referência bibliográfica, preferencialmente, ela vai ter só livros? Não. Olha só, vou só fazer uma lista do que pode entrar em referências, né? Semana passada estava comentando com um orientando meu, o que ele pode colocar. Então, ele pode colocar livros, ele pode colocar artigos, ele pode colocar videoaulas. Nossa, entrou minha querida cunhada Simone Santos, né? Seja muito bem-vinda. Saudade você, viu? Então, o que pode entrar? Pode entrar livros, pode entrar artigos, pode entrar sites, né? Pode entrar, por exemplo, legislação, pode entrar vídeos, né? Às vezes você quer fazer algum tema que você não tem um livro ensinando ou alguma fonte de referência num livro, mas eu tenho uma fonte de referência numa videoaula que eu assisti no YouTube. Pode citar a videoaula no YouTube? Pode. Pode colocar mapas, pode colocar outras monografias, outras dissertações de mestrado, de doutorado. Então, tudo isso vale para colocar nas referências. Agora, o cuidado que a gente toma é que é o seguinte, não coloca só internet. Uma vez eu fui participar de uma banca de um TCC de um aluno muito bom, né? Não, quem orientou foi uma colega. O tema era um tema muito interessante, eu já tinha vários trabalhos que eu tinha orientado naquele tema, e aí na hora que eu fui, né, fazer o meu dever de casa, peguei lá no final para ver o que ele tinha lido, 90%, 3 páginas só de sites. Então, assim, eu olhei assim, gente, mas tem tanto livro nesse assunto, e ele não colocou nenhum dos livros conhecidos naquele assunto do TCC. Então, eu confesso, assim, que eu esperava um pouco mais. Entenderam? Então, assim, aí a grande pergunta é o seguinte, como que eu vou escolher um bom livro naquele assunto se eu não sei qual livro relevante naquele assunto? Aí tem uma dica, que essa dica é matadora, eu usei essa dica no meu mestrado. É assim, ó, vamos supor que eu estou lá fazendo uma pesquisa daquele assunto. Aí você vai lá, vai ler artigos, né? Então, vamos supor, você vai lá no Cielo, por exemplo, né? Que é o Google Acadêmico, né? Onde você tem só publicações científicas, ou na base de artigos lá da CAPES, ou seja, vai em algum local onde você tem artigos. Seleciona lá uns 3 ou 4 artigos naquele tema que você está fazendo o TCC. Então, vai lá, pega aqueles artigos, você lê os artigos, aí você faz o seguinte, principalmente você vai lá no final do artigo e vê lá a bibliografia. Aí, aquela bibliografia que você vê lá no final, normalmente pode ser fonte de consulta para você se aprofundar naquele assunto. Muitas vezes você pega 3, 4 artigos no mesmo assunto e você vê que eles referenciam o mesmo livro. Se 3, 4 artigos estão referenciando o mesmo livro, é sinal que aquela é uma literatura relevante. Aí você vai atrás daquele livro e usa aquela bibliografia no desenvolvimento do seu TCC.
Então, essa é uma dica boa, gente, essa é uma dica maravilhosa, né? Eu usei essa dica, vários livros que eu referenciei no meu mestrado, eu baixava assim, eu ia na época eu ia na base de dados do I3E, né, que é né, que era a parte de telefonia celular. O I3E é uma fonte de consulta maravilhosa. Ou então eu ia na base de dados da CM, baixava lá assim, artigos um atrás do outro. A primeira coisa que eu fazia era ir na bibliografia. Deixa eu ver o que a pessoa leu para escrever esse artigo. Ela leu esse livro, aí eu lá ia atrás do livro e li o livro e realmente achei excelentes fontes bibliográficas, justamente fazendo pesquisas naquilo que outros leram. Pode fazer isso, gente? Gente, é claro que pode, né? Então, assim, dessa forma, o que acontece? Você descobre, às vezes, livros que você nem sabia que existia e consegue fazer uma boa revisão bibliográfica do seu TCC. Né? Então, acabou de entrar com o meu querido sobrinho Augusto Wagner, né? Tem pão que a gente não se vê, ainda mais com essa história de pandemia, né? Prazer em vê-lo, viu, Augusto? Logo, logo você vai estar fazendo o seu TCC, e aqui a ideia é justamente passar algumas dicas de como que você pode passar por esse período da vida universitária com menos sofrimento. Gente, então é o seguinte, para quem chegou agora, as dicas que eu dei foi o seguinte, como é que escolhe o tema, como que escolhe o orientador, como que faz a revisão bibliográfica, né, como é que acha bons livros, e essa dos livros, gente, essa história que eu contei, que a primeira coisa que eu olho é o que o aluno leu, gente, essa daí é verdade. E quando uma pessoa não coloca boas referências, desculpa a sinceridade, mas o aluno está botando a cara a tapa para a banca. Você entendeu? Porque você simplesmente fez assim, uma pesquisa pobre, tá? O Matheus perguntou aqui, professora, qual o tempo ideal para começar o TCC? Olha, normalmente, Matheus, ali na PUC são 2 semestres, né? Mas eu costumo falar o seguinte, eu chamo, na grade tem TCC 1 e TCC 2, mas na prática eu acho que o ideal é você fazer assim, é uma brincadeira que eu faço. TCC 1, TCC 2, TCC 3, TCC 4. O que é TCC 1, 2, 3 e 4? É assim, se você vai fazer o TCC 1 nesse semestre, no semestre anterior, já começa a pensar no mínimo, tá? No tema, no orientador, começa a pesquisar livros. Então, esse é o que a gente eu chamo de TCC 1. É antes de você realmente se matricular no TCC. Começa já a fazer a sua pesquisa, porque acredita se quiser, a definição do tema, para ficar bem feita, às vezes pode levar muito tempo. E aí é melhor você gastar esse tempo na escolha do tema antes de se matricular no TCC. Porque aí na hora que você começar a fazer o TCC, você já está fechado no assunto, você já está mais ou menos ali por dentro, e aí você, né, já parte para o trabalho já realmente quando você matricular. Então, o TCC1 é antes da matrícula. O TCC2 é aquilo que quando você matricula no TCC1, né? Quando você realmente está matriculado no primeiro semestre. Aí vem o período de férias, né? Que aí é uma outra recomendação. Quem são os meus alunos de monografia sabem que eu faço isso. Que é assim, nas férias, gente, dedica para o TCC. Né? Porque no TCC1, normalmente você vai fazer o projeto de pesquisa, você vai fazer a revisão bibliográfica, você vai escrever uma parte do TCC. Alguns conseguem já começar a parte prática no TCC1, e aí entra o período de férias, a pessoa simplesmente não quer mexer com o TCC. Esse é um grande erro. Né? Então, assim, por quê? Porque no TCC2 ele é mais curto. Por exemplo, agora lá na PUC mesmo, as defesas vão ser no dia 1ª semana de junho. O que isso quer dizer? Quer dizer que na última semana de maio, o TCC tem que estar pronto, escrito, revisado na mão da banca para a banca ler, porque eu preciso dar pelo menos 1 semana de prazo para a banca ler. Só que, né, você percebe que eu estou voltando para trás, né? Então, o que acontece? Mas antes de você ter o TCC pronto para a banca ler, você tem que entregar o TCC para o seu orientador. Né? Para quê? Para eu ler, revisar, fazer as mudanças necessárias. Então, vou colocar pelo menos mais 1 semana. Então, já voltei aí, já estou em 15 de maio.
Para escrever um TCC bom, bem feito, olha, você vai dedicar pelo menos um mês por conta só da escrita. Então, de 15 de maio eu já voltei para 15 de abril. O que isso quer dizer? Que os meus orientantes de TCC que vão defender o TCC 2 em junho tem que estar com a parte pronta, testada até o dia 15 de abril. É pouco prazo, gente. É praticamente daqui um mês. Entendeu? Então, assim, então por que vem essa recomendação do TCC 3? Começa a parte prática nas férias. Não deixa para começar no segundo semestre do TCC, senão você vai passar a noite acordado, né, escrevendo, correndo atrás, para poder entregar no prazo. Porque o prazo é assim, ó, ele corre numa velocidade que vocês não têm ideia. E o que é o TCC 4? É quando você matricula no TCC 2. Então, são 4 etapas. Antes da matrícula, primeiro semestre TCC 1, férias, TCC 2. Faz isso aí que você realmente vai cumprir todos os prazos e não precisa ficar passando a noite acordado escrevendo TCC. Entendeu? Então, essa é uma dica poderosa. Quem faz comigo já sabe que nas férias entre o TCC 1 e o TCC 2 vai ter que trabalhar. Entendeu? Para já ir adiantando. E normalmente eu também, essa tarefa de casa, de antes da matrícula, já ir conversando com os alunos, eu já faço. Por exemplo, nesse semestre eu estou com 4 vagas de TCC para o semestre que vem. E eu já estou começando a conversar com os alunos que querem fazer o TCC 1 no semestre que vem. Já conversando, já definindo o tema. Por quê? Porque esse trabalho aí eu já faço antes dele matricular no TCC 1. Aí na hora que ele matricular, ele já fechou o tema, já conversamos o que tinha que conversar e aí já fica tudo certo. Então essa é uma dica boa, tá? Teve uma pessoa que me fez uma pergunta que falou o seguinte, que tem uma dificuldade no TCC em relação ao foco, né? Que começa a trabalhar no TCC e aí de repente parece que desfoca, a coisa não rende, a pessoa não tem aquela disposição para poder trabalhar com TCC. Como que faz para melhorar o foco? Porque assim, gente, fazer TCC é legal? É legal quando você defende, quando dá tudo certo, mas durante você vai trabalhar bastante, você vai cansar, você vai dedicar, você vai estressar, você vai passar por um monte de situações. E às vezes pode acontecer por conta das dificuldades, você perder o foco. Né? Você acabar aí fazendo outras coisas e deixar o TCC de lado. Como que faz para melhorar o foco? Então, normalmente, o que a gente pensa, isso aí tem a ver, a neurociência, né? Todo mundo sabe que eu fiz uma formação em coaching no ano passado e lá eu aprendi uma coisa muito importante, que a questão é o seguinte, tudo aquilo que você quer que realiza na prática, primeiro tem que acontecer na tua cabeça. Entenderam? Então, assim... Então, como é que eu faço para acontecer o futuro na minha cabeça? Olha, qual que é o meu objetivo? Fazer o TCC, formar. Então, normalmente, então, assim, para você ter mais foco, mais disposição, né, centrar mais no trabalho, começa a sonhar com o quê? Com a formatura, com a defesa, com aquilo que você gostaria que fosse realizado. Entenderam? Então, assim, a partir do momento que você faz isso, gente... É tão engraçado como é que o nosso cérebro funciona. A mágica acontece assim, ó. Entenderam? Então, assim, parece mágica. E quando você vê, você tá ali focado, você tá ali trabalhando, dedicando, e a coisa acontece. Vou contar uma história pessoal minha. Primeira vez que eu fui fazer uma live, assim, eu nunca tinha feito live. Quem me conhece há mais tempo sabe assim que eu tinha vergonha de aparecer diante das câmeras, então eu jamais faria o que eu estou fazendo isso aqui hoje. Mas aí eu resolvi fazer uma live. Essa história tem acho que foi junho do ano passado, então, ou seja, vai fazer um ano agora. E aí como que eu criei coragem para fazer a live? Então, assim, eu tive que trabalhar aqui na minha cabeça. A primeira pergunta que eu me fiz foi o seguinte: por que eu queria fazer aquela live? Aí eu parei para pensar, eu queria, né, ensinar as pessoas, também foi sobre TCC, eu queria passar um pouco da minha experiência sobre TCC para os meus alunos. Aí eu me perguntei, por que eu queria fazer isso aí? Eu falei assim, olha, porque eu quero que os meus alunos, porque eu gosto dos meus alunos, eu tenho amor por eles, eu gostaria que eles soubessem aquilo que eu sei.
E aí, gente, é tão engraçado que assim, ó, o medo da câmera, a insegurança, a dúvida, ela desapareceu assim. Eu fiz a live, foi uma live muito bacana, inclusive ela tá gravada aqui no meu Instagram, quem quiser pode ir lá e assistir. E deu tudo certo. Então, no TCC, como é que você faz? Gente, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: é por que eu estou estudando aquilo ali? E aí eu volto no começo, a primeira dica que foi o seguinte: como que escolhe o tema? Você precisa gostar do seu tema. Você precisa comprar o tema. Se você for trabalhar com algo que você não gosta, eu te garanto, como 2 mais 2 são 4, que o foco não acontece. Então, gente, não pega tema que outra pessoa virou e falou assim: faz isso porque tá na moda, faz isso porque o fulano quer. Não. Faz porque você gosta daquele assunto. Se você gosta do assunto, se você comprar o tema, eu te garanto que você tem foco. Entendeu? Então, assim, a minha amiga aqui, Mimi, né, chefe de cozinha, faz uma comida maravilhosa. Vocês precisam ver a paixão que ela tem pela culinária. Mas por quê? Porque ela gosta. É algo que dá prazer para ela. Ela gosta de cozinhar, ela gosta de nos receber na casa dela, né? Justamente para saborear uma boa comida, bater um papo, é algo que dá prazer a ela. Então, quando ela vai fazer isso, o foco dela é total. Entendeu? Então a gente tem foco naquilo que a gente prioriza, né? E a gente prioriza aquilo que a gente compra, aquilo que a gente gosta. Entendeu? Então, assim, essa questão do foco foi uma das perguntas que foram feitas e tá aí a resposta, né? Então, justamente o seguinte: faça o que você gosta, que o foco aparece como mágica. Uma segunda pergunta que me foi feita foi a questão assim: como que você faz para buscar boas referências, a questão da revisão bibliográfica. Eu acredito, não sei se a Laís ainda está aqui na live, mas a dica é aquela que eu falei: pesquisa outros trabalhos semelhantes, veja o que as pessoas que já estudaram aquilo leram, que você vai perceber que tem muito livro, muito assunto sobre aquele assunto que você está trabalhando. Tá? Não fica A gente tem essa mania de querer reinventar a roda e começar do zero. Gente, isso é bobagem. Né? Tá aí, não? Então, lá está aí a dica. Né? Então, essa é a dica. Busque outros trabalhos. Esse é um assunto que você está trabalhando, é um assunto muito atual e muita gente estudando ele. Mas esse aí eu faço questão de passar os materiais no particular. Se você tiver disponibilidade, daqui uma meia hora eu te chamo no Teams e eu te passo um monte de material sobre esse assunto. Tá? Mas assim, busca ver o que as outras pessoas estão fazendo, tá? E lembrando que isso não é plágio. Plágio é você fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Não, pelo amor de Deus, não tenta reinventar a roda, que a roda foi inventada, mas eu posso pegar aquela roda que já foi inventada e colocar vários modelos de roda, vários tamanhos de roda, vários estilos de roda. Eu posso fazer um monte de coisa com aquela roda que os outros já inventaram. Tá? E isso faz parte do TCC. A terceira pergunta que me foi feita é a questão seguinte: eu posso usar o TCC para alavancar a minha carreira profissional? Pode. Pode, e eu tenho alunos, e não é só um não, vários alunos, gente, que fizeram o TCC no seu estágio. Um deles, eu não sei se ainda está aqui, mas entrou na live e hoje ele trabalha na mesma área de atuação do TCC. Olha só que incrível. Aliás, tem dois, né? Tem o Marcos Vinícius e o João também, os dois escolheram o tema porque já faziam estágio e esse estágio virou emprego para os dois. E justamente estão trabalhando no TCC na mesma área que estão trabalhando. Então, dá para fazer isso aí? Dá. E é recomendável, gente, altamente aconselhável. Eu já tive aluno que levou o TCC na entrevista de emprego. Pegou o TCC, levou na entrevista de emprego, mostrou para o entrevistador, a pessoa se interessou, era um trabalho prático, era um tema muito atual. E o que acontece? Aí quando o entrevistador interessou no TCC, aí ele foi lá, né? Aí nadou de braçada, né? Sabia o TCC de frente para trás, de trás para frente, tirou 10 no TCC. Foi lá e explicou o TCC inteirinho. Adivinha qual que foi o resultado dessa entrevista? Entenderam? Então, assim, dá para fazer?
dá e deve fazer. Tem muitas pessoas que fazem isso. Um TCC não precisa simplesmente ser um assunto teórico, ele pode ser um assunto prático. E aí, aproveita, gente, faz ali um 2 em 1, né? Pega o seu TCC e aproveita ele para poder também alavancar a tua profissão, que é o caminho exatamente esse. Gente, então, alguém queria fazer alguma pergunta? Né? O que eu tô vendo é que o tempo, já temos 58 minutos de live, o que eu tinha para falar para vocês era isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, dúvidas? Não? Então, gente, ó, eu queria agradecer a presença de quem participou dessa live. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. E a minha intenção é o seguinte, toda terça-feira, exatamente nesse horário, às 7h30 da noite, trabalhar com esse assunto que é o TCC. Você entendeu? Porque esse é um assunto que eu amo, é um assunto que eu adoro, é algo que eu faço há muitos anos. E eu gostaria de compartilhar com os meus alunos sobre isso aí. Alguém colocou uma pergunta aqui na caixinha de pergunta. Ah, minha cunhada maravilhosa colocou aqui só elogios, viu? Obrigada, viu, Simone? Né, gente, quem tem uma cunhada como essa daí tem tudo. Pensa uma cunhada sem defeitos. Essa aí é minha cunhada. Meu irmão é um homem de sorte. Matheus escreveu aqui: professora, posso te chamar no privado depois? Quero discutir mais sobre o TCC? Pode sim, Matheus. Só que antes eu vou conversar com a Laís, mas vamos conversar, marcar um horário. Você tem meu WhatsApp? Manda um toquezinho para mim no WhatsApp, que a gente vê um horáriozinho. Se for o caso, a gente conversa até hoje, só que depois que eu conversar com a Laís. Certinho, gente? Ó, a Mimi, né, colocou: obrigada, imparável Angélica, que dica maravilhosa. Que é isso, Mimi? Vendo de você é uma honra. Gente, a Mimi é chefe de cozinha, morou anos no Havaí, fez curso do Michelin. Penso tanto que a comida dessa mulher é boa. Meu Deus do céu, né? Eu tô precisando ir na sua casa jantar, viu, Mimi? Fazer aquelas nossas reuniões maravilhosas. Gente, então, olha, eu queria agradecer a todos pela presença, né? Na semana que vem, eu vou continuar trabalhando com o assunto TCC, só que eu vou abordar outras questões. Então, eu vou falar basicamente ali, ó, como, né, desenvolver o seu TCC. Nessas lives eu vou trabalhar um pouco sobre a temida ABNT, né? A ABNT é o terror dos alunos, porque é o seguinte, como, né, parece que tem umas normas, um número de regras intermináveis que não termina nunca, né? Como fazer referência, né? Tem um site que eu passo muito para os alunos, que é o que ele monta para você a referência automaticamente, gente. Não tem que sofrer com isso, não. Né? Então tem ferramentas que te ajudam você passar por isso aí mais facilmente. Outro assunto que eu quero tratar no futuro, que é a questão da banca, né? Como é que você faz no dia da banca? Como é que faz para ficar calmo? Como é que monta os slides? Como é que monta a apresentação? Qual a postura que você vai ter? Como que você responde pergunta? Então, tudo isso aí são assuntos que eu quero trabalhar nessas lives. Certinho, gente? Ó, eu queria agradecer, né, a presença de todos, né? Já deu mais de 1 hora de live, então tá ótimo, tá excelente. E aí o seguinte, amanhã no meu Instagram, eu vou fazer tipo uma síntesezinha dos assuntos que a gente trabalhou nessa live. Eu vou fazer um post lá, né? Fazer isso aí. E aí vocês consultam lá com algumas dicas que foram mencionadas aqui nessa live. Certinho, gente? Ó, meu muito obrigado, né? Até o último recadinho, né? Que é o seguinte, eu tô com um canal no YouTube, tá? Esse canal no YouTube, né, provavelmente eu devo fazer algumas aulas no YouTube, porque no YouTube dá para poder colocar o PowerPoint, então fica uma aula melhor. Mas é o seguinte, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu tô precisando de seguidores no meu YouTube, porque eu queria personalizar o endereço do meu YouTube. Eu só consigo fazer isso aí se eu tiver pelo menos 100 seguidores. Então, como que você acha o meu canal no YouTube? Você vai lá na minha bio, lá no meu Instagram, tem um linkzinho lá. Lá você acessa o link do meu canal do YouTube. Então, assim, quem puder se inscrever no meu canal do YouTube, eu agradeço bastante, porque realmente
eu gostaria de criar o nome personalizado do canal e eu só consigo fazer isso aí se eu tiver pelo menos 100 inscritos. Certinho, gente? Ó, meu muito obrigado. Boa noite a todos. E aí, semana que vem eu vou continuar com esse assunto TCC aqui no Instagram. Certinho, gente? Ó, um grande abraço a todos e até mais.